eu acho tudo considerável, eu levo tudo a sério. Tanto levo a sério e realmente acho considerável que hoje é um daqueles clichês que é impossível não repetir. Eu fui profundamente abençoada pela Maísa e pela Glorete. A Glória tem pouco mais de 2 meses que parecia que ela queria conhecer Jesus antes da gente, face a face. Como a igreja sofreu com isso. Era impensável para a gente perder a Glória. A gente viu os vídeos dela, é uma pessoa totalmente diferente que os irmãos viram aqui. Saindo do coma, mal falava, mal andava, mal piscava os olhos. E hoje, quando ela fala pra gente que ela tem vivido semanas difíceis, a gente sabe que não é da boca para fora. E Deus preservou a vida dela para que nós fôssemos abençoados. Os irmãos creem nisso? Eu creio, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ele. E a palavra da Maísa, olha que palavra despretensiosa, ela só falou tudo o que ela estava sentindo. E quando a pessoa é verdadeira, ela não precisa de nada. Ela só precisa estar cheia de Deus, que é tudo em todos, tudo em nós. E literalmente, se hoje, Gisele, eu desse a louca, mais do que louca, eu já sou, e dissesse assim, amém, irmãos, agora vamos ouvir o último cântico e vamos para casa, eu tenho convicção de que nós já saímos daqui mais cheios do que o modo como nós entramos. Graças a Deus por isso. Mas eu combinei com a Gisele que eu ia falar nos 2 cultos, tremendo ou não, desesperado ou não, morrendo de vergonha, de medo. Os irmãos não acreditam, mas é verdade. Quem me conhece de perto sabe disso. Tanto que eu comentei no primeiro culto que eu estou orada desde segunda-feira. A Ingrid, namorada do Marcelo, seminarista Marcelo, mandou para mim uma mensagem. Estou orada, Tônia. Mandou uma mensagem, olha, querida, sei que para você é difícil, estou orando por você. Na quinta-feira eu recebi um inbox da Vanessa Antunes e ela falou para mim, a esposa do Renato disse assim, olha, Jane, eu sei que você já deve estar passando mal. E ela me conhece, ela sabe que é verdade, não é teatro, não é para os irmãos ficarem com dozinha de mim, porque esse cara ali, o Júnior que fez teologia, eu fiz biblioteconomia e documentação, depois eu explico o que é isso, porque não vai dar tempo agora. Mas eu não sou teóloga, então o máximo que eu posso fazer é compartilhar um testemunho, o desespero que foi a minha semana, procurando coisas relevantes da palavra de Deus que fossem motivadoras para mim e que, enfim, servissem de alguma forma para edificar todos os santos aqui presentes e os que estão buscando a santidade, mesmo que não saibam, porque se você está aqui hoje, é porque Deus já está trabalhando na sua vida. Agora, olha que coisa sinistra que só acontece comigo. Né? Sabe aquela pessoa, assim, família Adams, né? A nuvem de chuva tá só no carro deles. Comigo sempre é assim, né? Não é diferente. Na sexta-feira e no sábado vocês tiveram um pastor cujo nome é Samuel Supimpa. Presta atenção nisso. Samuel Supimpa. Então, sexta a mensagem foi Supimpa. Sábado a mensagem foi domingo a mensagem. Ele tá. Cadê ele? Aqui, ó. Pastor Samuel, fica de pé, por favor. Quem não esteve aqui na sexta e no sábado, palmas. Isso. Valeu? Priscila, fica de pé, por favor. Isso. E vocês não conheceram, ou talvez viram aqui na frente o Caleb, de 7 anos, e a Esther, de 5 anos. Que alegria tê-los lá em casa. A gente costuma dizer que a gente realmente abre as portas para pastores, para pessoas que queiram ficar com a gente, porque a Bíblia diz que uns hospedaram anjos e nem sabiam. E vai que eles são anjos, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Fica a dica para você, abre sua casa, faz uma mesa de café legal. Olha, a Vanessa está ali, obrigada pela oração, tá, Vanessa? Obrigada. Depois no final você me disse se funcionou, né? Mas graças a Deus pela vida deles, gente normal, igual a gente. Eu amo conhecer pessoas, porque às vezes a gente faz uma ideia, né, de pastor, de um casal missionário, e dá aquele pinico, eu não sei qual vai ser o assunto, se eu fico de mãos cruzadas, né, o tempo inteiro, perninha de esposa do pastor, e falo, glória a Deus, irmã. E a gente percebe que não, é gente igual a gente, tem as mesmas crises, as mesmas alegrias. Eu estou falando esse ritmo rápido porque é para os adolescentes acompanharem. Se vocês não conseguirem acompanhar, depois vocês acessam no YouTube, eu coloquem no ibmeyer.org.com. Por quê? Porque eles estavam dormindo no primeiro culto. Agora eu vou fazer isso no segundo culto. Mó mico. Eles estão na mó vibe, desde sexta-feira. Mó vibe. Aí sábado, vibe o dia inteiro, desde as 2. A Letícia chegou lá em casa, nem é adolescente, metida adolescente. Vai fazer 2 sexta. Cadê ela? Tá pedindo para ser arrebatada, né? Jesus, me leva, eu tô pronta. Vai começar, minha mãe. Tá ali ainda.
A Letícia chegou ontem em casa com a bochecha vermelha, o cabelo de Mona Lisa, manja aquele cabelo grudado no rosto, que passou o dia inteiro pulando. Aí eu falei, filha, que cara é essa? Eu tava pulando, mãe. Aí eu falei, que legal. Aí chega aqui no primeiro culto, geral que tava pulando ontem. O mais legal também é que eles são super simpáticos, eles fazem o sorriso de um morto muito louco, eles prestaram o culto o tempo inteiro assim, ó. Eu acho legal. Dorme, mas mantém a simpatia. Legal pra vocês. Mas vamos lá, pés na cidade. Ao colocarmos os pés na cidade como cristãos, queremos impactar o lugar onde vivemos e por onde andamos. Mas de que modo isso realmente vai funcionar? Como isso é possível? Como um adolescente cristão consegue viver e operacionalizar todos os desafios de um congresso como esse? Desde sexta, todos que estiveram aqui, além de ter excelente coordenação motora, sim, coordenação motora para cantar aqui a Tia, Ecoe o meu louvor dia e noite, nunca me cansarei que Ecoe o meu louvor. Irmãos, a gente não consegue cantar, vocês não têm noção do que é isso. Eu sou do tipo que se eu bater palma, eu não canto. E se eu cantar, eu não bato palma, porque se eu fizer os dois, eu caio e babo. Na sexta-feira, eles cantavam assim, tipo, que a Ti ecoe o meu louvor. Depois iam para uma parada pior que Macarena. De noite cantarei, parará. Nas palmas, eu já estava me estribuchando. Canta só um pedacinho, vira para eles para mostrar. Paulo, desculpa o improviso, cadê a música? Vai lá, faz a capela então. Alguém afinado, puxa aí só o que a Ti para a igreja ter noção do pinico que é. Fiquei focada na letra, em espírito de oração, e falei, Jesus, muito obrigada, porque eu ainda consigo ler, né? Decorar, nem pensar, né? A cabeça aqui é só para separar a orelha, né? Mas além de vocês terem de ter boa memória, excelente coordenação motora, e graças a Deus vocês têm, eu fico realmente pensando o que a gente precisa ter para colocar todos os desafios que estão claros aqui nessa enorme sala de aula e como tudo isso aqui renova as nossas forças, renova as nossas energias, mas de que modo isso vai passar de um dia de congresso? Porque é óbvio que nós somos pessoas reais, que vivemos num mundo real, com problemas tangíveis. Às vezes o problema parece aquele mosquito da dengue que vem em nuvem, né? O problema você consegue... Antigamente a gente abanava assim, sai um mosquito, né? Hoje em dia você tira o mosquito assim, ó, da frente, né? Vem uma nuvem mesmo. E às vezes os problemas parecem aquela coisa de mosquito da dengue que é palpável e que causa um estrago terrível. E as nossas famílias, os nossos adolescentes, não porque são crentes ou porque decidiram colocar os pés na cidade, viverem uma vida impactante, então agora eles, graças a Deus, que bom, eu imagino a alegria dos pais aqui, a minha alegria do Júnior lá em casa é essa, assim, ai que bom, quando eu vejo a Letícia se arrumando, isso dá um senso de conforto pra gente que é pai, que bom ver vocês aqui, mas acontece que o mundo real não está aqui, aqui é parte do mundo real, isso tudo aqui é verdadeiro, glória a Deus por isso, o Senhor está aqui, a gente sente a presença dEle, a gente se alegra com as coisas do Espírito Santo, mas o mundo real exige que a gente saia daqui e consiga colocar os pés na cidade e se movimentar numa cidade que tem os valores totalmente diferentes dos valores do reino de Deus. Para John Stott, as perguntas que a gente faz sobre esse como a gente consegue viver no meio de um mundo tão conturbado, com uma ordem absolutamente adversa à vontade de Deus, são excruciantes e profundamente espirituais para todo cristão, não é só para adolescente, é para todo crente. Se você está aqui, você já tem uma idade que você consegue acompanhar o que eu estou falando, não interessa a sua idade, se você é muito pequenininho ou se você já tem uma idade avançada, se você consegue entender e processar o que eu estou falando, essas perguntas são essenciais para a gente saber como a gente vai pisar a cidade e fazer diferença nela. Elas devem realmente incomodar a gente. A gente vive num mundo
que tem valores como o individualismo, o pluralismo, o secularismo. Se você não sabe o sinônimo desses ismos e deu preguiça de procurar no Google, é só lembrar que quando vocês clicam no youtube.com, seja no seu tablet, seja no computador ou no seu smartphone, antes de dar a busca nos vídeos que você quer acessar, o YouTube sugere vários vídeos de pornografia e de comédia recheada de baixarias de toda sorte. É ou não é? Às vezes a gente entra no YouTube para ver um vídeo da Raíza Nicásio, do Lucas Rangel, da Carol Pinheiro, da Nina Secret, da Bia Boca Rosa ou da Evelyn Regler. Ah, tô ligada na parada! Ah, quem não me entendeu, depois em casa procura no Google ou no YouTube, mas eles sabem de que eu tô falando. Antes de você saber se quinta-feira a Bia Boca Rosa postou um tutorial sobre maquiagem, sobre a viagem dela para a Dinamarca, que ela perdeu o trem, morreu de frio lá na semana passada, antes de você acessar o menu da Bia Boca Rosa, adivinha o que aparece em telas com motion picture, que são filmes, que tem voz e tem imagem que dá todos os que acionam todos os seus sentidos. Impressionante. São vídeos de baixaria, de toda sorte de pornografia. Isso é resultado dos valores desse mundo em que vocês vão pisar para transformar. Talvez essa seja a melhor tradução em imagem do que significa individualismo, pluralismo e secularismo. Tudo o que é mais acessado no Brasil e no mundo está ali. Para alguns adultos que aqui levam a vida offline, ou que se orgulham de ser low-tech ou no-tech, quando vocês veem as primeiras revistas, as primeiras páginas das revistas ou as manchetes dos jornais, está tão claro para vocês quanto para a galera online. Vocês concordam comigo? Não precisa ser high-tech nem totalmente ligado para ter certeza de que todas as coisas que fazem a nossa sociedade se movimentar estão totalmente opostas à vontade de Deus. E é por isso que William McNamara fala o seguinte: o mundo pode ser resumido neste lugar. Vivemos num lugar onde há pouco a ser admirado e em uma cultura que tem se revelado tão ávida e desejosa em recompensar o absurdo quanto a maldade. É ou não é que pessoas que têm tomado as páginas dos nossos jornais e ocupado vários minutos caríssimos de telejornais ou mesmo as informações da internet têm sido cada vez mais pessoas com atitudes idiotas que querem apenas chamar a atenção e o pior, conseguem. E aí vocês sabem que o vídeo vira logo viral. Não é? Então, antigamente o viral era assim, cada semana tinha um viral. Agora, o dia tem vários virais durante o dia. Desde a menininha do já deu por hoje, né? Até, não viram? Então, porque já passou, porque é viral num dia, né? No outro já deu, né? Já é passado, já é história antiga, porque tem 2 semanas já. Mas é fato que nós vivemos, como diz William McNamara, numa sociedade que está tão ávida por recompensar o absurdo. E a recompensa é a quantidade de milhares e chega a milhões de acessos de coisas completamente inúteis. Se elas fossem simplesmente inúteis, talvez elas não nos incomodassem. Mas é que elas são inúteis e elas são nocivas porque é ruim e deforma o cérebro. Eu, no primeiro culto, acho que tive uma linguagem um pouco mais condescendente com o público do primeiro culto. A gente sabe que geralmente são os irmãos que preferem vir cedinho e depois vão para casa fazer o seu almoço. Mas para o segundo culto, eu acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração uma coisa um pouco mais hardcore. Tá? Eu quero que todos nós nos unamos. Irmãos, isso que eu estou falando não é para os adolescentes, não é para os irmãos. Começa a incomodar o meu próprio cérebro, o meu coração, me dá taquicardia, eu não tenho uma respiração normal, porque todas as coisas que Deus tem trabalhado na minha vida, eu espero em nome de Jesus que mexam com a vida dos irmãos. Eu vou contar para os irmãos coisas que não são novidade, mas que muitas vezes a gente precisa de uma sacudida na cabeça para rearrumar o cérebro e arejar um pouco, para a gente entender que a gente precisa tomar um novo sentido, que é a melhor direção, que é a direção de Deus. Não dá para eu ser romântica nesse segundo culto, porque eu preciso dizer que nós não mudaremos a cidade, porque nós temos amado mais o mundo do que a Deus. A gente não muda uma cidade,
enquanto a gente amar mais a cidade do que amar a Deus. Isso é um valor imutável, isso é um mandamento. Charles Spurgeon disse: eu acredito que a igreja tenha tão pouca influência sobre o mundo, porque o mundo tem muita influência sobre a igreja. A realidade é que a gente não consegue distinguir nossos estilos de vida como cristãos professos do estilo de vida das pessoas que não são cristãs. Nós estamos idênticos ao mundo, nós gostamos das mesmas coisas do mundo. O nosso lifestyle é exatamente o mesmo e gastamos nossas vidas buscando as mesmas coisas. Pencas de crentes professos são materialistas, gostam de imoralidade sexual e são individualistas. Até o modo como nós doamos, se é que podemos chamar isso de doação, geralmente na expectativa de que recebamos alguma recompensa na terra. Homens, mulheres, jovens e adolescentes crentes acessam pornografia diariamente. Muitos jovens e adultos já não consideram mais pecado o sexo fora do casamento. Os valores dos seus pais crentes têm excedido em seus cuidados com seus filhos e dado a eles todas as oportunidades que o mundo diz que são as oportunidades que a gente tem que dar. Não é isso, irmãos? Ou a gente realmente rala mais de 8 horas por dia, a gente geralmente consegue ficar até 14 horas fora de casa com uma desculpa muito bonita, dizendo: mas eu preciso fazer da minha filha uma versão melhor que a minha. Por isso ela vai para o inglês, ela vai para o Kumon, com um monte de português, com um monte de matemática, depois ela tem o reforço de geografia, o reforço de ciências, depois ela tem a escola o dia inteiro, depois se puder ela vai fazer música, e desse jeito a gente está garantindo de todas as formas os meios materiais para que ela seja uma pessoa materialmente muito bem sucedida, que ela seja dona de um canal de YouTube que tenha mais de 1 milhão de acessos e que ela vá para o inferno. Porque não dá tempo para ela se relacionar com Deus. Sabe por que você não percebe? Porque você está tão ocupado pagando por tudo isso, está tão ocupado com tantos afazeres relacionados a isso, que você também não tem tempo para se relacionar com Deus. Então isso também não toca o seu coração. E eu estou falando isso, como eu disse, porque isso mexe comigo também, irmãos. Eu me lembro que tem pouco mais de 3 anos, a gente teve que fazer uma escolha lá em casa, a gente teve que trocar a Letícia de escola, que ela estava muito fraca, e a gente precisava mantê-la no balé. Ela gosta de balé, e o balé clássico é uma linguagem linda, artística, e só que chegou um momento que ela teria que ela ia para o intermediário, que é ele vai profissionalizando, as meninas que já fizeram balé sabem o que é isso, e ela precisaria ter a disponibilidade de fazer as aulas, pelo menos de segunda a sexta, se a gente quisesse uma bailarina bem preparada. E a gente então orou, a gente conversou e a gente falou assim: me parece que chegou um momento em que o balé vai tirar um tempo que a Letícia já não tem. Então eu estou falando isso para os irmãos, não é para expor a Letícia, filha, desculpa, mamãe, viu? Não é para dizer que a gente é padrão, a gente é modelo, não, é porque as mesmas lutas que os irmãos têm, nós temos. É que às vezes a gente esquece disso e Deus realmente precisa dar uma sacudidela na gente. Essa questão da gente estar muito bem com o mundo, né? A gente está tão bem com o mundo que as pessoas nem percebem a diferença. Né? Quantas mães aqui já foram chamadas para orar pelas famílias, pelas outras mães na porta da escola? Raramente isso acontece porque ninguém percebeu que você é crente. Né? Na verdade, eu não gosto de ficar falando porque eu não quero parecer chata, então eu prefiro dar um bom testemunho. Olha, a gente está num país livre para falar, e você não vai aproveitar essa oportunidade. Eu gosto que o David Platt é um cara pragmático. É um pastor que é o atual diretor da Junta de Missões Mundiais dos Estados Unidos, porque eu não sei, Permission Board, dos Estados Unidos, e ele falou que chega a ser uma arrogância a gente num país livre para falar de Jesus abertamente, evangelizar uma pessoa ao ponto de dar a ela a oportunidade dela aceitar Jesus, o Jesus que está na Bíblia, ou de negar, sabendo quem está negando, que é uma arrogância a gente dizer assim: não, eu vou dar só o meu bom testemunho, glória a Deus, amém, igreja. Caramba, você tem a liberdade de falar, então fala, mas aí você fica de 0 crente, né? Eu sou crente, mas ninguém nem desconfia mesmo, né? Então, se ninguém desconfia, talvez nem 0 crente vocês sejam, nós sejamos. E daí que vem esse incômodo, esse desespero na minha cabeça. Como é que a gente tem aceitado tudo isso? Os irmãos concordam, os adolescentes concordam que algumas coisas precisam mudar? Como é que vocês diriam sem ser amém? Amém. Algumas coisas precisam mudar.
Algumas coisas devem ser mudadas. Não fique esperando o próximo congresso ou um mover de Deus, ou Deus falar com você. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quer um mover de Deus? Ora, dá um tempinho para Ele falar com você. Se você não conseguir discernir, dá um tempo maior. Ele vai falar, Ele se revela, Ele é bondoso, Ele é muito querido. Deus é do tipo que se agacha. Ele fez isso, né? Ele se agacha e Ele fala com a gente olhando nos olhos. Ele fez isso por meio de Jesus. Se Ele ficasse na glória, a gente ia dizer: Deus, o Senhor não sabe o que é ser gente, né? Mas Ele sabe o que é ser gente. Então, fala com Ele, fala por meio da oração e por meio da leitura bíblica, para que Ele se revele ao seu coração. Esse é o único jeito de algumas coisas que precisam ser mudadas, serem mudadas. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia, para que vocês não achem assim, lá vem essa palestra de novo. Parece que essa mulher desembestou a falar, e cadê a Bíblia? Antes de você me julgar, vamos abrir a Bíblia lá em 1 João. Capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Em seguida, eu vou ler na versão A Mensagem, que é do Eugene Peterson. Parece que a mensagem é uma história contada da Bíblia. Assim, eu gosto muito de acessar os dois textos. Assim, parece que a Bíblia fica em 3D quando eu leio a mensagem. Vou ler primeiro, então, na NVI, tá? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mesmo texto na mensagem, como eu disse para os irmãos, parece que o texto fica em 3D, diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir caminho próprio, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta o ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz a vontade de Deus, quem faz o que Deus quer, está garantido na eternidade. 1 João está dizendo para a gente: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, não ama Deus. O legal da verdade é que a verdade é sempre uma. Não existe meio termo. Então é muito claro para a gente, porque algumas pessoas têm uma dificuldade de se relacionar com a Bíblia, porque acham que tem palavras difíceis, porque tem um contexto veterotestamentário, que quer dizer lá antes de Mateus, traduzindo, né? Mas os versículos saltam aos nossos olhos, primeiro porque o professor é o Espírito Santo. Se você buscar a Deus por meio da Bíblia, em espírito e em verdade, o Espírito Santo vai ensinando para você o caminho. E segundo, porque são muitos textos que Deus está desenhando para a gente, que a verdade é excludente. Ora, se você ama a Deus, você não ama o mundo. O contrário é verdadeiro. Ora, se você ama o mundo, logo, você não ama a Deus. Porque, como nós já falamos hoje, os valores do mundo são totalmente contrários aos valores de Deus. Mas adolescente é fera, vocês têm os melhores argumentos. Eu geralmente tenho uma resposta muito boa, 10 dias depois. Adolescente é assim, papum, né? Fala 2 vezes antes de pensar, não é assim? E talvez vocês digam pra gente: mas olha, tia, sei lá como é que vocês me chamam, Giane, G coisa, oi, né? Mas olha, a Bíblia fala também que Deus ama o mundo. Por isso, Deus amou o mundo, João 3,16, esse versículo, né, vocês sabem de qual? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é que eu não esteja disposta a colocar 1 João, como você acabou de ler, em prática, mas eu também estou praticando João 3,16. Mas qual foi a forma de Deus mostrar esse amor ao mundo lá em João 3,16? Foi morrendo no lugar do mundo para que o mundo não pecasse. Isso tem que ficar muito claro para a gente. A gente não consegue pisar a cidade se a gente não morrer para o mundo
não morrer para o pecado, não morrer para a pornografia, não morrer para aquele clique fácil no computador que ninguém está vendo, não morrer para as porcarias do Snapchat, porque depois que inventaram o WhatsApp, a gente falou assim, pronto, a besta já se revelou, não vem nada pior, aí vem o Snapchat. O Snapchat é uma informação virtual que ela desaparece, ela evapora. E se antes a gente se ufanava de dizer assim, não, lá em casa todo mundo tem a senha de todo mundo, porque a gente é família. Não adianta você ter a senha do seu filho se ele usa o Snapchat, porque o Snapchat, se ele não colocar no histórico, você não tem ideia das comunidades que ele está acessando. É ou não é? Vocês vão me matar depois, que sua mãe não sabia disso. Falei baldes. É verdade. E aí eu revelei o segredo, né? E depois que o Snapchat acabar, certamente vão vir outras ferramentas. E é por isso, a gente lá em casa tenta ao máximo ser high-tech, a gente curte isso. Eu sou meio lerda, eu sou quase slow-tech, não é low-tech, né? Assim, eu consigo entender a linguagem, assim, 5 anos depois que o primeiro iPhone foi lançado, eu entendi o que era o iPhone. Né? Eu sou desse tipo. A gente tenta usar as tecnologias, a TI, para que seja uma ferramenta abençoadora para a nossa vida, mas a gente tem consciência do perigo que isso é na nossa vida, do tempo que toma e do amor, aquele tipo de papo, aquelas conversas que ficam virtualmente escondidas. E é interessante que quando a gente fala sobre amor ao mundo, no mundo adulto parece que o ideal seria a gente falar assim, talvez você esteja nesta manhã aqui preocupado com um carro que você gostaria de trocar, ou com um apartamento que você gostaria de comprar, porque agora a Caixa exige 50% do valor e agora não adianta mais, né? A gente falaria, mas talvez a única forma da gente entender essa questão do amor ao mundo não interessa os valores que você considera importantes, mas seja o que for, que tome mais o seu tempo, o seu exercício mental, as suas energias, do que o amor a Deus e a edificação de pessoas na prática. Seja o que for, você pode tirar agora, porque você ficou meio constrangidinho, ficou sem graça, melhor mudar de assunto, pode tirar, deletar o Snapchat do seu smartphone, não vai fazer diferença se você não colocar a sua mente no modo amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. E é aí que entra a diferença de pisar a cidade com uma atitude transformadora. E vocês já ouviram falar nisso, ninguém transforma se antes não for transformado. Eu tenho uma máxima que eu inventei que eu digo assim, eu não compro remédio para crescer cabelo de um careca. Se não funcionou para ele, vai funcionar para mim por quê? Não é? Que traduzindo ninguém vai cair na sua conversa de estou no mundo para transformar o mundo se vocês não forem transformados, se as nossas famílias não forem transformadas. Aqui é bom pra caramba ser crente, irmãos, é molinho, difícil é lá em casa, não é? Quando a gente por quê? Porque nós somos inteiros e nós precisamos estar inteiramente no modo amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E eu acredito que Deus já falou aos nossos corações, eu tenho convicção de que tudo o que Deus tinha para a gente já foi revelado por meio da palavra. O caso é que a gente está levando uma vida, vou precisar do vídeo agora, tá, Léo? Usando a nossa vida para propósito para o qual nós não fomos criados, e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Nós fomos criados com o propósito de andarmos apegados a Deus e aos valores do reino, de amarmos a Deus mais do que o mundo, mas a gente começa a adulterar. É interessante que vocês podem dizer, Patia, não está falando comigo não, eu não sou nem casado, como é que eu sou adúltero? É que adulterar é modificar a forma para a qual uma coisa foi criada. Você não precisa ser casado para isso, você nasceu para viver, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? E se você não vive para a honra e glória do nome de Jesus, você está adulterando o propósito da sua existência. Foi para isso que você saiu da barriga da sua mãe. Sendo planejado ou não, ela manda você hoje ou não, você morando com ela ou não, não interessa. Você foi criado para a honra e glória de Deus. Mas a gente, quando adultera o propósito da nossa vida, a gente tem uma baita ferramenta, um corpício todo funcionando para um propósito errado. É mais ou menos isso que aconteceu nesse vídeo.
Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Was ist? O que acontece? A moça tá feliz da vida, que tinha ganhado um negócio caríssimo, um negócio bom, de última geração, que era um tablet. Desses que a gente quase pede um empréstimo, fica a vida inteira pagando, e quando termina de pagar, lança o 2. É sempre assim, né? Ela estava feliz, contando pro paizinho dela, o tiozinho ali é uma pessoa querida, fazendo o almocinho da família, quando de repente ela percebe que aquele equipamento caríssimo, que foi feito para ser uma janela para o mundo, né? Vocês sabem disso, que é a versão de um computador quase na finura de uma folha, um negócio leve, que carrega dados, informações, que te ajuda 1000 coisas, né? E aí, de repente, ela olha, o tiozinho falou que negócio fininho, bom, leve, eita, que tábua boa para cortar meus legumes. Aí você imagina, né? Não precisa imaginar porque a gente viu, né? O resultado da história. Para que vai servir aquele tablet agora? Depois da máquina de lavar, nem para tábua mais. Serve para o lixo. Muito pior do que um tablet caríssimo que vai para o lixo. É uma vida preciosa aos olhos de Deus, que serve, quando é usada de maneira imprópria, para um lago de fogo. Eu estou falando lago de fogo porque inferno não diz mais nada para crente. A gente passa um dia terrível e fala assim, ai, que inferno, né? Aí tem prova a semana inteira, ai, um inferno essa semana. Então o inferno não assusta mais crente. E aí, o que acontece é que a gente tem que encontrar um jeito, né, que vocês entendam. Uma vida que é vivida fora do propósito para o qual foi criado é pior do que um tablet usado como tábua de carne ou de corte. Porque é uma vida que, ao final, o seu uso será extremamente dispensado e eternamente dispensado da presença de Deus. Significa dizer que todas as vidas que são usadas para um propósito que não é amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o mundo e tudo que há no mundo, é lançado num lago de fogo, um fogo que nunca se apaga, um fogo que nunca fica brando, e que o que melhor define esse lugar é um dia em que nunca tem, é um lugar onde nunca tem dia, é só noite, e que o único som que você ouve é som de pranto e ranger de dentes, tamanho o pavor de um lugar onde não há possibilidade da presença de Deus. É para lá que vão todos os adolescentes, crianças, adultos e idosos que têm amado mais o mundo do que a Deus. É por isso que Deus tem incomodado tremendamente a minha vida. Deus tem me incomodado todos os dias, não só para falar, mas para viver de um modo inteiramente dele. Seja acessando o Snapchat ou não, Deus sabe o quanto eu quero amá-lo sobre todas as coisas, mais do que essas coisas muito boas que o mundo dá, mas que podem me afastar eternamente dele. Já caminhando para o fim, eu quero dizer para nós todos aqui e para os adolescentes que nós só mudaremos a cidade quando amarmos a Deus com inteireza de vida. Isso só é possível se nos entregarmos e vivermos sem adultério, sem adulterar nenhum dos seus mandamentos para a nossa vida. Nós pisaremos a cidade e modificaremos o mundo se formos fiéis a Deus. Isso também tem a ver com relacionamento. Não dá para amar um pouquinho a Deus, um pouquinho o mundo, um pouquinho isso, um pouquinho aquilo. Ou você ama Deus e detesta o mundo, ou você ama o mundo. Isso significa que você detesta Deus. Então, seja fiel a Deus, tenha um amor fiel. Nós permaneceremos em Deus e viveremos eternamente com Ele, somente se vivermos para fazer a sua vontade e não a nossa própria vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém.
Deus nos abençoe e complete a obra dele. Hoje à noite ainda teremos outros desafios. As mulheres aqui presentes, de todas as idades que puderem, hoje às 5 da tarde a gente tem um espaço só para mulheres, mas orem e meditem sobre as coisas que Deus tem falado e, sobretudo, como eu aprendi numa oração simples de John Stott, num dos vídeos do YouTube: Senhor, nesse dia de hoje, ensina-nos a entender o que o Senhor tem feito, mas também ensina-nos a entender o que nós devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, agora propor uma dinâmica. Você olha, todos de pé, por favor. Olha para o irmão do seu lado e diz: pés na cidade, mas mente em Cristo. E é assim que tem que ser, gente. A gente está aqui, mas é passageiro. Nossa cabeça tem que estar com Deus. E é essa a mensagem que o nosso congresso quer passar. Amém, igreja. A gente vai cantar a música, como a Letícia falou, livre para adorar.